Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Toda honra, glória e ações de graça sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Amém. Eu sou o Paulo da Railca. Boa noite, queridos. Graça e paz do amado da nossa alma, Jesus. Eu sou a Railca do Paulo. Nós somos pais da Raíssa, do Thales e da Sofia. Somos casados há 19 anos. E para a glória de Deus, eu sou do meu amado e o meu amado é só meu. Nós somos casados para sempre. É uma alegria sempre que a gente tem a oportunidade de ministrar encontros de casais, em conferências de família, porque nós somos uma família restaurada pelo Senhor, para a glória do Senhor. Nós não somos uma estatística de divórcio, não somos uma família que fracassou, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que o que garantiu a nossa vitória, o que garante a nossa vitória é a nossa fé que está em Cristo Jesus. Porque Ele é o alicerce, né? A casa que foi construída sobre a rocha, que é Ele, que é Cristo, que é a sua palavra, essa vai resistir, vai subsistir no dia mau. E nós passamos por dias maus, dias bem difíceis, como toda família passa. E Paulo vai ministrar aqui, e ele me convidou para estar com vocês também, porque nos últimos minutos ele gostaria que eu compartilhasse um pouco, né, do nosso testemunho, baseado naquilo que ele vai estar compartilhando com vocês, a teoria da palavra de Deus, mas a verdade é que está escrito, né, que quando a gente ouve a palavra, mas não pratica, de que adianta, né? Então, o nosso grande desafio não é nem viver essa conferência esses 3 dias. O nosso grande desafio vai ser no pós-conferência, quando cada um de nós vai estar desafiado a praticar, a viver a palavra que foi ministrada nesses 3 dias, nesses 4 dias, né? Então, é isso, gente. Eu volto daqui a pouco. Amém. Quer levar? Então, amém. Então, queridos, é uma alegria, né? Um prazer muito grande realmente estar com vocês mais uma vez. Eu estive na conferência, né, de homens, eu acredito que 1 mês atrás, né, pastor? Eu quero expressar minha gratidão a Deus, né, em primeiro lugar, de novo, pela oportunidade de estar com vocês, e também a toda a liderança, né, da igreja pela oportunidade, porque esse lugar é um lugar muito sério, né? E todas as vezes, né, que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a minha esposa vê, né? Apesar de são muitos anos, é um momento de muita seriedade, né? Você imagina, você ministrar para a igreja de Deus aquilo que é a vontade de Deus. Vocês imaginam se eu falo aqui a minha opinião? A coisa fica complicada, né, para o meu lado. Mas deixa eu me apresentar rapidamente, né? Naquele dia tinha só os homens. Meu nome é Paulo Gouveia, e para a glória de Deus, eu sou diretor de um ministério de pureza sexual chamado Pearl Life Ministries. Ele é um ministério americano, ele começou em 1986 nos Estados Unidos. Talvez muitos não ouviram, né, falar do Pearl Life Ministries, mas muitos ouviram falar dos livros do presidente do ministério nos Estados Unidos, pastor Steve Gallagher, que é No Altar da Idolatria Sexual. Então, esse ministério funciona desde 1986 na América, e o único lugar no mundo que o ministério veio foi para o Brasil. Isso é um motivo de grande alegria, né, para nós, realmente um motivo para glorificar o Senhor. Amém? Nós ficamos na cidade de Braslândia e nós acolhemos homens cristãos que estão escravizados pelo pecado sexual. Nós temos uma base, e quem tiver interesse, quem quiser conhecer, né, o ministério, depois a Railca pode passar, né, o site, para a gente projetar ali para vocês acompanharem, tá bom? Mas nós não viemos aqui falar do Paulo, né, e da Railca,
só uma última observação. Nós trouxemos alguns livros de aconselhamento bíblico, tá? Livros sobre depressão, TDAH, automutilação, ideação suicida, né? Nós trouxemos vários materiais voltados para aconselhamento bíblico. Qual que é a característica do Pearl Life Ministries? Nós usamos somente a suficiência e a inerrância das Escrituras para ministrar aos homens. Nós não usamos outra ferramenta, não somos contra as outras ferramentas, mas Deus nos separou para trabalharmos basicamente o discipulado bíblico com aqueles homens. Amém? E só um detalhe, né? O pecado sexual, nós não vemos como uma doença. O pecado sexual, ele é o quê? Ele é um problema de adoração. Então, quando você redime a adoração daquele homem, né, ao invés de direcioná-la para si de forma egoísta, ele direciona para Deus, o que vai acontecer? Ele começa a redimir várias áreas da vida dele. Amém? Então, são alguns princípios. Eu falei bastante, né, sobre isso com os homens, e foi um tempo muito legal. E eu espero, né, que o Espírito Santo guie a gente nesse tempo agora para entregar também algo útil para você e para a sua família. Tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. O tema da ministração essa noite, alinhado com a conferência, é sexualidade e identidade. E é muito interessante como esse tema está linkado à família, como esse tema está linkado à cosmovisão de Deus. E quando a sexualidade ela não segue uma espiritualidade bíblica, o que vai acontecer? Ela vai afetar todas as demais áreas, né, daquilo que Deus estabeleceu como um plano e como um propósito para nós. Amém? Então eu vou fazer aqui a leitura. Na minha versão está assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando você começa a trabalhar esse texto, o primeiro aspecto que chama muito a atenção aqui é esse, né? O que é imagem de Deus? Né? Quando você pensa em imagem, isso está diretamente ligado a uma questão de identidade. Mas aqui, dentro do contexto correto, quando Deus fala, criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus está falando de autoridade. Nota que o desdobramento desse texto vai falar que Deus está chamando esse homem para dominar a terra, juntamente com a sua esposa. Crescer, dominar a terra, e Deus dá instruções muito claras sobre aquilo que é a vontade dele no que diz respeito aos aspectos da espiritualidade, nos aspectos sociais, nos aspectos dos relacionamentos. Aqui em Gênesis 1, você vai ver o primeiro discurso de Deus relacionado à criação. Aqui ele vai trazer fundamentos e princípios importantes no que diz respeito a quê? A formação do universo. No capítulo 2, você vai ver um segundo discurso, que é a formação do homem. E depois, toda a ordem criativa, ela fecha com o terceiro discurso, que é a formação da mulher, o estabelecimento do casamento, o propósito do sexo, do desejo sexual. É muito interessante quando você começa a estudar. Mas o nosso propósito hoje é olhar basicamente esse pequeno texto, né, que é muito rico, né, por sinal. Então imagina, Deus está falando de autoridade, né? Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para governar a terra. Então aqui é um modelo de governo representativo. Então Deus está dizendo que o homem deve governar seguindo a sua imagem e semelhança moral. Quem aqui gosta daqueles filmes antigos, né, medievais? Eu particularmente gosto muito, só não tenho mais tanto tempo de ver, né? Mas aqueles filmes medievais, o que você vai perceber? Quando um rei domina certo território, o que esse rei faz? Ele coloca a imagem dele onde? No dinheiro. Ele coloca a imagem dele em estátuas, nos monumentos, em várias outras questões. Então, isso é como se fosse uma referência daquilo que Deus fez com relação a cada um de nós. Então, Deus, quando Ele planejou todas as coisas, Ele estabeleceu que onde um homem estivesse, ele governaria a terra, ele tem essa autoridade da parte de Deus, mas ele faria isso representando Deus. E a pergunta que eu faço, né, uma primeira reflexão essa noite, é o quanto nós nos afastamos dessa realidade, não é verdade? Então, nós, como seres humanos, somos colocados na terra para representar a Deus, dominar a terra, refletindo a sua imagem e a sua semelhança. Segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês.
Deus, quando Ele criou todas as coisas, não tinha nada para Ele usar como referência. E, gente, até mesmo Deus, né? Você não cria ali as coisas do nada, sem uma referência. Então, por exemplo, essa cadeira que você está sentado aqui, alguém usou algo como referência para criá-la. E Deus, não tendo nada, Ele usou a quem para criar todas as coisas? Ele usou a si mesmo. Né? Esse conceito teológico é chamado de teorreferência. Então, tudo o que Deus criou aponta para Deus, aponta para a glória dele. E dentro da criação existe algo criado por Deus que é uma imagem, eu não posso dizer perfeita, mas é uma imagem que Ele estabeleceu para carregar atributos dele de uma forma muito especial, de uma forma muito característica. Que imagem é essa? A família. Então, quando você pensa em imagem e semelhança de Deus, irmãos, é a família. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você pega no hebraico, o Espírito Santo, ele vai sempre aparecer numa expressão feminina. É mais ou menos assim, de uma forma muito grosseira. Espírita Santa. É feminino. Não estou dizendo aqui que Deus tem sexo, tá, gente? Tem gênero ou qualquer coisa nesse sentido. Mas aqui é uma forma de explicar para vocês como Ele usou a família do céu para criar a família terrena. Esse é o nosso referencial. Esse deve ser realmente o nosso referencial, o referencial que nós vamos caminhar. E olha só, a família é o modelo moral que Deus estabeleceu para que nós possamos exercer esse governo. Então, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, todas essas coisas, eles escondem atributos preciosos de Deus, que nós precisamos conhecer e não só fazer isso. Nós precisamos também tornar esses atributos conhecidos através dos nossos relacionamentos. Amém? Vamos para um segundo aspecto aqui. Esse texto, ele também vai falar sobre identidade. Olha que interessante. E existem dois fundamentos na identidade de um ser humano que eles são base para todos os outros que se apresentam. São eles espiritualidade e sexualidade. Existem outros atributos, outros elementos que complementam a identidade de uma pessoa, sim ou não? Existem. Porém, esses dois, irmãos, eles são os mais básicos e os mais fundamentais. Todo o restante, ele vai derivar disso. Por exemplo, você pode perguntar, Paulo, quem é você? Como eu vou me apresentar? Eu sou o Paulo, homem cristão. Olha só, sexualidade e espiritualidade. Não é homem, vírgula, cristão, não, é homem cristão. Casado, pai, filho, que veio de tal lugar. Você vê todo o desdobramento. Qual é a minha missão? A minha missão é essa aqui, eu sou isso aqui. A minha missão faz parte da minha identidade. É que não dá tempo da gente aprofundar aqui. Mas o que eu quero trazer hoje, né, nessa missão, sexualidade e identidade, é como a nossa sexualidade está atrelada àquilo que nós somos. Existe uma agenda na ONU chamada Agenda 2030, não sei quantos estão acompanhando isso. Essa agenda ela vem avançando na marra. Na marra. E, ao que tudo indica, esses caras chegam na meta deles até 2030. E qual é o objetivo deles? Causar confusão na identidade, em especial de quem, irmãos? Dos jovens. E qual é a ferramenta que eles utilizam para causar essa confusão? Sexualidade. Então vamos lá, quando você pensa em espiritualidade, né, primeiro atributo, espiritualidade, façamos o homem a nossa imagem. Olha a espiritualidade da identidade que nós temos. A nossa espiritualidade, ela precisa apontar para quem? Apontar para Deus. Quando você pensa em espiritualidade, na identidade, a pergunta certa é, quem é o seu soberano? Então, quando você pensa em espiritualidade, essa pergunta é que você tem que fazer. Quem governa o seu coração? E quando você pensa naquilo que é a vontade de Deus, existem duas coisas relacionadas a essa questão de imagem que foram muito deturpadas de forma intencional ao longo das últimas décadas.
são elas: família e casamento. Irmãos, Deus quer que nós estejamos em família. Deus quer que essa família ela esteja protegida numa aliança pactual chamada casamento. É vontade de Deus. Olha só, e se a sua espiritualidade é bíblica, se a sua espiritualidade aponta para a soberania de Deus, então isso aqui precisa também ser a sua vontade. O termo bíblico usado para homem é ish. Gente, mas o homem, ele só se torna ish depois que esse homem se casa. O homem, ele só vai estar completo a partir do momento em que ele se torna sacerdote de uma família. A partir do momento que esse camarada, de pequeno até jovem, ele chega ali no início da fase adulta, o que acontece? Esse menino, ele quer casar, ele quer assumir uma família. Essa é a vontade de Deus. Paulo, e quando o homem tem 30, 40 anos e não quer se casar? A Bíblia chama esse homem de Naô. O que é o Naô? É o cabeça oca. Traduzindo para a nossa cultura, é o moleque. Eu conheço homens de 50 anos, de 60 anos que nunca casaram. Sabe qual é a característica desses homens? São extremamente egoístas, extremamente hedonistas. Porque o casamento, irmãos, ele coloca o homem numa posição e numa condição que ele precisa se desgastar pela sua esposa e pelos seus filhos. Estou com a Railca há 21 anos. Eu não sou mais o mesmo homem. E vou te dizer, irmãos, esse casamento é uma bênção de Deus. Mas olha, o meu egoísmo, a minha dureza de coração, muita coisa já foi purificada, já foi santificada nessa caminhada. Mas o casamento, ele tem esse papel, ele é a maior ferramenta de santificação que Deus criou para nós. Vamos pensar uma coisa aqui? Uma aliança pactual, até que a morte nos separe. Não só isso, monogâmica, heterossexual. Esmaga a gente ou não esmaga? Esmaga. E quando vem os filhos? Aí aquilo que sobrou, né, vira pó, né? Mas por quê, gente? Porque a família e o casamento, eles vão trazer maturidade. E uma das coisas que nós perdemos, no que diz respeito ao casamento, é o caráter pactual do casamento. O caráter pactual. O casamento, irmãos, ele é um pacto. Deus, ele se move na terra a partir de alianças, a partir de pactos. Pactos. Quando você pega uma imagem de pacto, é muito interessante isso aqui. A primeira imagem que você vê de um pacto na Bíblia, sabe qual que é? Você vai ver ali em Gênesis 15. Abraão, quando ele vai fazer uma aliança com Deus, o que Deus pede para Abraão? Pega alguns animais, parte ele no meio, bota uma parte aqui, bota uma parte ali. Se eu não me engano, são 4 ou 5 animais, dos maiores aos menores ele divide. Não é uma passagem meio estranha? É uma passagem meio estranha. Várias vezes eu li aquilo e até pulava, porque eu falava, rapaz, isso aqui está meio estranho. Ficava em densas trevas até que Deus vem, passa no meio daquilo e consome aqueles animais em quem? Nele. Naquele momento, aquela aliança, aquele pacto foi feito. E, gente, aquilo ali era um símbolo de um casamento. O que acontece lá em Gênesis, capítulo 2? Deus faz o homem dormir, e o que ele faz? Ele faz um corte. Desse corte ele tira uma parte e ele faz uma mulher. E o que ele faz com essas duas partes? Ainda em Gênesis 2. Ele une essas duas partes de forma pactual no casamento. Então o pacto ele vai remeter a corte. Veja, os mesmos animais foram partidos no meio, colocados de lado. E aí Deus passa no meio e consome essas duas partes em quem? Nele. Gente, isso é um casamento. Imagina aqui, quando você está diante do pastor aqui, e você diz sim para a sua esposa. Sabe o que está acontecendo naquele momento espiritualmente? Deus está passando no meio dos dois.
e está consumindo os dois, transformando vocês dois numa só carne. Em quem? Nele. A partir do momento que Deus consome marido e mulher nele, sabe qual é a nossa parte da aliança? Obedecer. E o que acontece quando a gente não obedece? Nós somos vomitados por conta da dureza do nosso coração. Gente, é sério ou não é? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério quando você para pensar nesse aspecto. Eu vou ter que avançar um pouco. É muito interessante. Quem quiser saber mais, tem um livro chamado Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberg. Para mim é um melhor livro, porque ele trata de maneira integral. Quem quiser ler e estudar, ele vai trabalhar o pacto de uma forma incrível, tá? Mas agora nós vamos entrar em algo mais específico naquilo que eu quero abordar essa noite. Qual é o segundo fundamento da identidade de alguém? A sua sexualidade. Gente, a sexualidade é algo muito importante. Olha o que a Bíblia diz. Homem e mulher os criou. E aqui eu quero gastar um tempo, né, antes de chamar a Railka. Irmãos, não existe gênero quando você vai falar de sexualidade humana. O termo correto é sexo. Eu vejo alguns irmãos cristãos postando, às vezes até na internet, só existe 2 gêneros. Ele já caiu na conversa. Não existe gênero, se aplica em linguística. Gênero não se aplica no que diz respeito ao homem, à mulher e aos animais. Entendeu? Isso aqui é uma invenção de um cara chamado Robert Stoller. Robert Stoller é discípulo do John Money. Foram os caras que começaram com essa ideia de gênero de uma forma mais avançada. O Robert Stoller, na década de 70, durante 10 anos, ele estudou as teorias do John Money. Sabe o que ele descobriu, gente? Que as teorias do John Money, elas não se sustentavam cientificamente. E o que ele fez? O que Robert Stoller fez? Ele saiu do campo científico e ele trouxe o debate para o campo linguístico. Sabe o que significa? Robert Stoller foi a primeira pessoa, inclusive ele lançou um livro com esse tema, que disse assim, sexo é uma coisa, gênero é outra, totalmente diferente. Foi a partir dele que todos os teóricos das ideologias de gênero pegaram e começaram a aperfeiçoar, até chegar no que nós vemos hoje aí na ideologia de gênero, teoria queer e todo o desdobramento disso. Sabe qual é o grande problema, gente? Quando você separa sexo de gênero, você está afastando a verdade objetiva, científica, e trazendo o debate para o campo subjetivo. E aí nós caímos nessa conversa. Nós caímos nessa conversa. Então ele começa essa separação e há todo um desdobramento a partir dessa questão. E o campo linguístico, gente, olha só, eles começam a criar termos. Termos em cima de termos. Inclusive as ideologias são ideologias, gente, elas não têm sustentação científica. Se você pega a biologia, se você pega a genética, a epigenética ou qualquer outra área, não sustenta o que os ideólogos das teorias de sexualidade humanistas, eles pregam. Não tem sustentação científica. Ela é totalmente filosófica e ideológica. Então, quando ele traz para o campo linguístico esse debate, ele começa a criar termos, ele começa a fantasiar. E aquilo começa a tomar uma proporção absurda, a ponto de hoje ter mais de 100 gêneros catalogados. E a conversa não para, porque você quebrou o padrão, você quebrou o absoluto, você quebrou aquilo que é a verdade. O que aconteceu? Os filósofos franceses, eles pegaram essas teorias, debateram entre eles e criaram uma forma de comunicar isso para o mundo. E os filósofos franceses fizeram o quê? Decidiram, olha, a única forma
disso ser aceito pela sociedade, é nós criarmos um modelo de doutrinação, lavagem cerebral das pessoas. E eles criaram um modelo. Os filósofos americanos pegaram aquilo e disseminaram para todo o mundo. Qual é o terceiro pilar que sustenta essas ideologias? O campo cultural. Então eles se apropriaram da cultura para influenciar a sociedade, martelando uma mensagem relativa. Fragmentaram a verdade, separaram o corpo da pessoa, do ser humano. Nós sabemos que, biblicamente, o corpo ele faz parte daquilo que nós somos. Gente, o corpo não é algo que você tem. O corpo é algo daquilo que você é. Nós somos o nosso corpo. Se você pega a teologia do corpo, você vai ver a importância bíblica que Deus dá para o corpo. Ao contrário de muitas seitas ou qualquer outra coisa. Quando você separa sexo de gênero, você traz o debate para o campo científico, sabe o que você está fazendo? Você está desprezando o corpo. Porque a partir desse momento você está dizendo que o seu corpo não é nada. E você pode ser mutilado, você pode ser bombardeado com várias coisas, e o seu corpo vai receber esse bombardeio. Ou seja, você vai desprezar o seu corpo. Gente, isso é a verdade. Então, com relação à sexualidade, é algo muito sério. Essa agenda 2030 da ONU, irmãos, ela é uma agenda que eles desejam uma nova antropologia do homem. Eles querem um homem descristianizado. Eles querem um homem dessacralizado. Eles querem um homem entregue às paixões do seu coração. Porque eles querem um homem que seja controlado sem saber que está sendo controlado. Se alguém quiser saber mais sobre isso, leia um livro chamado Libido Dominandi, 850 páginas numa pesquisa de doutorado. Maravilhosa. A gente acha que essa agenda começou na década de 60. Não, ela começou em 1776. E ela vem se desenvolvendo até chegar no que eles estão, chegando no ideal deles agora, para o que eles querem fazer. E como é que você mexe no homem? Como é que você mexe no homem? Mexendo na sua sexualidade. Se você mexe na sexualidade, você mexe na imagem de Deus na família. Se você mexe na sexualidade, você acaba com os papéis pai e mãe. Se você mexe na sexualidade, você deturpa aqueles papéis marido e esposa. Se você mexe na sexualidade, você tem uma nova antropologia do homem. Esse homem ele vai ser entregue, olha só, ele é dessacralizado. O que é dessacralizar? Ele não consegue mais se ver a imagem e semelhança de Deus. E sabe o que acontece? Ele é entregue aos prazeres do seu coração. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Aquele que controla as paixões do homem, controla o homem. E é nesse movimento, né, que nós estamos vendo. Então veja bem, a sexualidade ela vai envolver dois sexos, macho e fêmea. Esse é o ponto fundamental, esse é o alicerce fundamental. Quando você mexe na sexualidade, sabe o que vai acontecer? Isso vai causar uma grande confusão. Isso vai causar uma grande deturpação. E o que vai acontecer? Papéis, funções, dons e a missão que o homem tem dentro da família e da sociedade, eles serão profundamente alterados. Eles serão profundamente afetados. Ok? Então, biblicamente, o que é a sexualidade do ponto de vista bíblico? Tá? De novo, eu estou falando de identidade. Veja como isso está no início da conversa. Se você mexe na sexualidade, você afeta a espiritualidade. Se você afeta a espiritualidade, você vai afetar o quê? Casamento e família. Se você mexe nisso, você vai mexer nos papéis sociais. E você mexe nos mandatos da criação. Ou seja, você vai ter uma sociedade totalmente contrária àquilo que Deus planejou
para que nós vivêssemos. Isso vai fazer com que a terra seja ferida com toda sorte de maldição. Sabe, gente, hoje eu me assusto quando eu ligo a TV. Morte, 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 morte em todo lugar. Tem um livro do Schaeffer que é Morte na Cidade. E esse livro foi escrito na década de 60, ele nunca foi tão atual. Morte na cidade. O que é que nós estamos vendo agora, irmãos? Não é morte na cidade. Nós estamos vendo morte em todo lugar. É criança matando criança. É pai matando filho. E por aí vai. Por que tanta perversidade? Por que tanta maldade, irmãos? Porque nós estamos mexendo nos absolutos de Deus. Irmãos, a sociedade grega era, de certa forma, imoral. Mas eles não ousaram mexer no casamento. A sociedade romana, extremamente imoral, principalmente no final, no declínio. Não no início do império, mas no final. O que acontece, irmãos? Eles não mexeram no casamento. O que a nossa sociedade começou a mexer a partir da década de 90? Mexemos no casamento, sim ou não? Mexemos. Os absolutos de Deus estão sendo invertidos. Qual é a consequência disso, irmãos? Maldição. Maldita é a terra por causa do homem. Qual é o papel da igreja, Paulo, com relação à questão da identidade? É restaurar. O que vocês vão ver ao longo dos próximos dias? Absolutos sendo recolocados. Os absolutos de Deus sendo restabelecidos. Ministração baseado naquilo que é a vontade de Deus, uma espiritualidade bíblica, para que você possa pegar isso e colocar como um fundamento sólido na sua família, para que você possa andar nela. Amém, gente? Então, esses pontos, esses aspectos, eles são muito importantes. Então, a sexualidade, biblicamente, ela considera o ser humano como um ser integral. O seu corpo faz parte de quem você é. A parte material e a parte imaterial, no caso a alma, o nosso espírito, elas fazem parte de um todo. Nós somos um ser integral. E a nossa sexualidade, ela precisa considerar isso. Por exemplo, vocês estão olhando para mim. O que vocês estão vendo? Quem falar gordo, perde 2 pontos, viu, pastor? Estou vendo um gordo. Não. Vocês estão vendo um homem. Tem alguma dúvida disso? Meu corpo ajuda nessa identificação, sim ou não? Gente, a nossa sexualidade, ela não está atrelada aos nossos sentimentos e desejos. A nossa sexualidade, ela é um dom de Deus. Quem escolhe a sexualidade da gente é Deus. E nós, quando estamos em conflito, sabe qual que é o nosso desafio? Olhar para o nosso corpo e recebê-lo como um dom de Deus, como um presente de Deus, como uma bênção de Deus. A sexualidade, segundo Deus, ela tem método, ela tem propósito, ela tem sentido. Ela caminha em direção a um plano para se cumprir, um plano maior. Ela segue uma cosmovisão que contempla esse plano. Há um Senhor e Criador de todas as coisas. Sabe por que a nossa sexualidade ela não é definida por aquilo que nós sentimos? Porque o que eu sinto não muda a minha natureza. O que eu sinto influencia o meu comportamento. Opa, não muda a minha natureza? Não. Influencia o meu comportamento. Se é o comportamento, pode mudar ou não? Pode. Pode. Então, quando um professor chega e diz para o aluno, olha, você é aquilo que você sente, esse professor está mentindo. E nós, pais, precisamos estar prontos para essa conversa com os nossos filhos. Quando um coleguinha da escola diz, olha, você pode ser o que você quiser, esse coleguinha da escola está dizendo, você está mentindo. Gente, vamos lá, se eu sentir vontade de ser um urso,
eu me visto de urso, eu me comporto como um urso, eu tomo atitudes como um urso, eu me alimento como um urso. A minha pergunta é, eu me tornei um urso? Então o que eu sinto não muda quem eu sou. Concorda ou não? Então é mentira. Agora, existem conflitos? Existem. Existem conflitos. E nós precisamos estar prontos para entender a origem desses conflitos e trabalhar esses conflitos. Irmãos, e eu vou dizer, esses conflitos, de uma maneira geral, eles começam sempre dentro do lar. E geralmente, irmãos, é duro o que eu vou falar, mas é verdade. Isso aqui que eu estou falando é baseado em termos científicos, em estudos e pesquisas científicas e baseado na palavra de Deus. Mas quando existem problemas na questão sexual, quando existe não conformidade, o termo técnico é esse, apesar de eu não concordar, mas é esse, não conformidade de gênero de uma criança, pode parar para conversar com os pais. Sabe o que é que você geralmente vai ver em 95% dos casos? Esse pai é omisso, ou esse pai é violento, e a mãe é super presente na vida desse filho, inclusive transferindo carga emocional. Há quase que um incesto emocional na vida dessa criança. Então ele absorve aquilo que é feminino e ele rejeita aquilo que é masculino. Paulo, como é que você corrige isso? Gente, quanto menor a criança, mais fácil. Como é que você corrige isso? A mãe dá licença um pouco, corta essa simbiose emocional. Você vai pegar, é um relacionamento adoecido. Não estou dizendo para a mãe abandonar o filho emocionalmente. Eu estou pedindo para parar com a simbiose. Aquela mãe, ela está tão ruim com o marido que ela transfere toda a carga emocional para o filho. E esse filho vai absorver cada vez mais aquilo que é feminino, o mundo feminino. E aí você vê uma criança de 3, 4, 5, 6 anos agindo como uma menina. E você acha que ele nasceu assim. Não, não nasceu. A ciência foi profundamente instigada nesse sentido e não acharam nada. Não existe um gene gay. Gente, isso aí é o quê? Relacionamento com os pais. Paulo, como é que você resolve isso? Fortalece o vínculo pai e filho. Se o caso é de masculinidade, o que você vai fazer? Ele vai estar com o seu paralelo ali, ó, masculino. Agora, interessante, quando se trata de uma menina, a posição mais forte é de quem? Do pai também. Quem afirma a sexualidade, a identidade sexual de uma menina? O pai. Lá em Gênesis 2, quando Deus traz os animais para o homem dar nome, sabe o que estava acontecendo? O homem estava exercendo a sua autoridade. Quando você dá nome, você governa. Quando você dá nome, você lidera, você exerce o seu domínio. Tanto que quando o marido casa com a mulher, quem é que recebe o nome de quem? O marido dá o nome para a esposa, representando essa autoridade que o marido... Não é essa autoridade que o marido tem com essa esposa. E hoje, acredite, gente, já é possível a esposa não pegar o nome do marido, e já é possível o marido pegar o nome da esposa. Inclusive eu conheço alguns casos. E quando eu conto a história, eu falei, irmão, senta aqui rapidinho. Vamos abrir a Bíblia, vamos bater um papo aqui rapidinho. Rapaz, o cara entra em crise. Gente, dar nome é uma questão de autoridade. E nós estamos quebrando esses absolutos. O que nós vamos colher, irmãos? Maldição. E eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui rápidos, né? Porque eu quero dar um tempo legal para a Railca aqui. A Railca vai acabar comigo aqui. Mas Deus é bom, a gente está aqui é para se humilhar, para que a glória dele seja, né, seja exaltada. Mas ela também se humilha, né, porque não é fácil para ela contar as coisas que eu aprontei lá atrás, não. Mas Deus é bom, Deus é bom. Eu não devo mais nada para ninguém, glória a Deus. Está tudo na luz, tudo resolvido, né? E agora nós estamos trabalhando aí para a glória do Senhor. Mas vamos lá. 3 anos a criança. O pai, um advogado muito rico, muito dinheiro, advogado de gente muito rica. Ele saía, o menino estava dormindo, ele voltava, o menino estava dormindo. Esse menino cresceu com a avó, esse menino cresceu
com a mãe e com a irmã. Adivinha, quando ele fez 2 para 3 anos, o que ele queria vestir? A roupa de mamãe e de vovó. Sapato de mamãe, de vovó e da maninha. Brincar de boneca com a maninha. O que acontece, gente? A mãe pediu ajuda para o pai. Adivinha o que o pai faz? Pai omisso. Pai que não se envolve. Essa mãe desesperada vai, procura uma amiga minha lá no Rio de Janeiro que trabalha com sexualidade. E ela pergunta, cadê o pai? E o pai diz assim, liga para o pai, liga, olha, ela quer falar com você. E o pai diz, olha, meu tempo é muito caro, eu não tenho tempo para ir falar com gente de igreja, não. E aí, essa minha amiga disse assim, tá bom, só pergunta para ele se ele está pronto para ter um filho, né, que vive o estilo de vida gay na adolescência. Esse homem apareceu no escritório dela. E o que aconteceu, irmãos? Ela só pediu uma coisa, passe tempo com seu filho. Ele diminuiu o horário de trabalho dele, contratou mais estagiários. Estagiário sofre nessa hora, né? Mas ele contratou mais estagiários. E o que ele fez? Ele passou a sair num horário em que ele estava acordado. Ele tirou um dia de folga na semana e quando ele tinha que trabalhar mais, ele levava o filho para o escritório. Gente, 3 meses depois, adivinha o que aconteceu? O menino se vestia igual o pai. Entenderam? Pai, esse termo, identidade na família, é você que dá o nome. E é duro o que eu vou falar, sabe? É duro o que eu vou falar. E eu falo para mim, aqui ela vai subir daqui a pouco, gente. Eu estou falando isso aqui não é porque eu sabia de tudo não, gente. Eu errei, foi demais. O que eu estou ensinando aqui, muitas vezes eu fiz foi errar. Mas sabe, pai, por que eu falei da questão do cabeça oca e do homem aqui? Porque quando você vai casar, pensa bem, você vai ser sacerdote de uma família. É missão sua, pai, conduzir a sua esposa e os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se o seu filho se desvia, a responsabilidade é sua, não da sua esposa. Se o seu filho se perde no caminho, a responsabilidade é sua. É duro falar isso. Quem é o responsável pela educação dos filhos, biblicamente falando? Os pais. O que Sara fez quando ela desmamou Isaac? Fizeram uma grande festa e ela entregou o filho para quem? Para quem? Para o pai. Sabe qual é o grande problema da gente? Nós não estamos nos envolvendo dentro do nosso lar. Nós não estamos exercendo o nosso sacerdócio. Mulheres, eu sei que aqui já estão casados, não sei se tem alguns solteiros. Mas pensa que o solteiro, mulher, você vai escolher um homem para liderar a sua casa. Um homem que vai prover, principalmente dentro da sua casa. E não estou falando de finanças não, prover segurança, prover limites, prover todas as coisas. Quando você pega a doutrina do Pai, de Deus, né? Quem é Deus? Pai. Você vai ver a doutrina do Pai, dá até medo de ser homem. Mas é aquilo que nós precisamos ser dentro do nosso lar. Então, nós precisamos olhar. E se esse rapaz, ele não abre a Bíblia no namoro, a minha pergunta é, ele vai abrir dentro de casa? Não vai. Então fica essa reflexão. Gente, eu sei que é difícil você dar um glória a Deus num negócio desse, né? Mas o que eu estou falando aqui é a verdade. Aquele homem, né, que tem uma responsabilidade grande, toda a liderança dele, né? Essa moça aqui na frente, eles têm uma responsabilidade grande. A vida de vocês, né? De certa forma, está na mão deles. Né? Deus confiou a eles, né? Para pastoreá-los, para guiá-los. Eu não posso vir aqui contar piada, cara. Eu não posso vir aqui entreter vocês, todo mundo sai cheio de riso, mas sem de repente refletir sobre as coisas que nós precisamos mudar. E, gente, o que vai curar essa nação, aqui, esse seminário, ele vai se tornar uma bênção de Deus nas famílias desse lugar, se os homens realmente assumirem a sua posição sacerdotal, de refletir a imagem do Pai dentro do lar. E sabe, gente, aqui não está um homem perfeito, não, eu erro pra caramba. Primeiro apanhar quando pega essas mensagens, adivinha quem é? Sou eu.
E nessas horas eu tenho a oportunidade de refletir. Eu falei, poxa vida, eu não sou mais o mesmo. Eu acho que eu não sou mais o mesmo, né? Mas eu preciso melhorar muito ainda. Então nós precisamos ter humildade. E sabe, uma coisa que mulher, a esposa, admira demais. Às vezes o homem acha que se ele se mostrar humilde dentro do lar, ele vai perder o respeito da esposa. É justamente o contrário. Se você for humilde para reconhecer seus erros, tiver disposição para mudar, para compartilhar e ter essa caminhada, né, num companheirismo muito forte com a sua esposa, você vai ser profundamente respeitado dentro do seu lar. Não é verdade, gente? Cadê as meninas aí para me ajudar? Não é verdade? Então a humildade, na verdade, ela vai trazer essa carga de respeito. Vem cá, meu amor, vou pegar minha surra agora. E eu só queria mais um ponto aqui, ó. Então, nós falamos da sexualidade bíblica de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito superficial. Mas aqui eu quero também falar sobre a sexualidade segundo os materialistas. Né? Foi aquilo que eu falei, ela é toda voltada para sentimentos. Ela é toda voltada para satisfazer o homem. Então vamos lá, duas cosmovisões aqui, ó. Cosmovisão bíblica, cosmovisão materialista. Qual é o fundamento da cosmovisão bíblica? Existe um Deus que criou todas as coisas. Qual é a base da cosmovisão materialista humanista? Não existe Deus. O caminho dessa é o caminho de Deus. O caminho dessa é o caminho do homem. O alvo dessa é a glória de Deus. O alvo dessa é o quê? A felicidade do homem. A minha pergunta é, dá para casar as duas? Dá ou não dá? Não dá. Então aqui, ó, eles estão totalmente voltados para a questão sentimental. Eles estão trabalhando com o campo linguístico. Por isso que hoje você ouve muitos termos, né? Você vai para um debate. Não existe mais um debate hoje, né? Hoje, basicamente, você mostra a sua posição contrária à agenda, eles apontam o dedo e eles dizem uma palavra sobre quem você é. Uma falsa identidade. Normalmente o quê? Mudando o foco do debate. Tentando desclassificar você para aquele debate. Então diz, ó, você é machista. Você é, sei lá o que lá, você é misógino. Você é, sei lá, você é nazista, você é não sei o quê. O que é isso, gente? Linguística. Então eles pegam a linguística, transformam algo subjetivo e joga. E tem gente que acredita neles. Por quê? Por conta de um processo de lavagem cerebral, por conta de um processo de doutrinação. Então, só para passar para a Raiuca aqui. Entenderam, gente? A sexualidade, ela é central na cosmovisão de Deus. Central. A cosmovisão de Deus, a sexualidade, ela é central, porque ela tem todo um desdobramento dentro do plano de Deus. E a sexualidade, como Deus planejou, ela aponta para a vida. Crescer e multiplicai-vos. Não vai faltar alimento. Pode fazer filho, não vai faltar alimento. Sabe por quê? Porque quem está prometendo isso é Deus. Deus está prometendo. Hoje, se você pegar os 8 bilhões de pessoas da Terra e você colocar, elas cabem no estado do Texas e do Novo México. Todo mundo morando numa casa com um jardim na frente e um quintalzinho atrás. Não é grande, não. Mas você consegue acomodar toda a população mundial e você tem todo o resto do planeta servindo para quê? Servindo para nos alimentar. Agora, quando você pega a sexualidade segundo a agenda da ONU, essa sexualidade ela aponta para a morte, para a redução populacional. Então você vê esses dois paralelos? A minha pergunta para vocês essa noite é, e vou passar para a Raiuca agora, eu encerro a minha parte. Nós vamos acreditar em quem? Em Deus ou no homem? Então fica a reflexão. É muito interessante que quando Paulo começou a compartilhar, que ele falou sobre essa questão da identidade, né? Sou um homem cristão, né? E depois as outras características. A gente, quando ele estava ali falando de Gênesis 1,
quando o Senhor formou o homem, né? Na sua imagem e semelhança. Mas ele esqueceu de falar que nessa identidade do homem, né, nessa imagem e semelhança, estava essa questão de sermos filhos. Deus nos fez para sermos filhos, filhos do seu amor. Eu sou muito observadora, eu cheguei, comecei a olhar e eu gostei daquele painel que foi feito, né? Filho de Deus, o amado, mais que vencedor, Filho de Deus. Reafirmando essa nossa identidade como filho. E a partir do momento que Adão pecou e que nós perdemos essa nossa condição de filho, Jesus ele veio para resgatar, primeiramente, essa nossa identidade como filho de Deus. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos novamente filhos de Deus. Amém? E aí ele forma a mulher a partir do homem, né? A mulher foi tirada do homem. E logo em seguida ele estabelece o casamento. E é muito interessante novamente, né? Que Deus ele não fez mais de uma mulher para o homem, ele fez apenas uma, única. Porque desde o início o propósito de Deus foi a monogamia. Uma única esposa para cada homem, um único marido para cada mulher. E hoje a gente tem visto aí, né, como Paulo falou, todas essas verdades absolutas do Senhor, o homem tentando relativizar. E assim, ele também falou sobre a questão de como o casamento hoje tem sido banalizado, né? Como desde a década de 90, essa questão do casamento vem sendo banalizado. Isso é uma rota de autodestruição para a humanidade, porque Hebreus 13:4 vai dizer: honrado entre todos seja o matrimônio. E a continuação do versículo e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aí entra essa questão da sexualidade, totalmente relacionada também a essa identidade. Mesmo quando você é solteiro, moças e rapazes, você será julgado se você for imoral. Inclusive, né, uma das leis do casamento, na sua ministração, as 4 leis do casamento do pastor Cote, ele vai falar sobre isso, é justamente a pureza sexual. Porque Deus planejou a virgindade para o casamento não só para a mulher, para o homem também. Então, a partir do momento que eu me envolvo sexualmente com alguém, quando eu ainda não sou casado, eu estou cometendo já, né? Eu já estou maculando o meu leito conjugal, antes mesmo de conhecer o meu cônjuge. E às vezes você até acaba se casando com aquela pessoa com quem você se envolveu sexualmente fora de uma aliança. Mas você vai ter consequências. Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. O adultério é quando você se envolve sexualmente com outra pessoa que não seja a sua esposa, quando você já está casado. Com outra pessoa que não seja o seu marido, quando você já está casado. Mas voltando àquela questão de que Deus fez uma única Eva para Adão, uma única mulher para aquele primeiro homem, é porque Deus colocou especialmente na mulher, mas também no homem, um senso de singularidade muito forte. É muito importante para a mulher se sentir única. Tem até um curso, né? Mulher Única, da Universidade da Família. Muito bom. E no meu casamento, isso foi maculado. Isso foi ferido. E foi muito difícil. Paulo, infelizmente, ele foi um compulsivo sexual. Quando nós nos conhecemos, ele já vivia a compulsão sexual.
Eu também não fui, vamos dizer assim, não consegui chegar a conhecer o meu marido em pureza sexual. Eu já tinha uma filha, a Raíssa, ela é filha do meu primeiro relacionamento. Mas uma coisa que eu fiz, porque eu já conhecia a palavra, foi chegar para o Paulo na nossa primeira conversa, quando ele manifestou a intenção de se casar comigo, de se relacionar comigo, foi contar a minha história. Olha, eu já sou mãe, enfim, contei toda a minha história. Eu venho de uma família, meu pai, infelizmente, era um homem adúltero. E, infelizmente, fui abusada sexualmente na minha infância. E, infelizmente, acabei me envolvendo sexualmente com um namorado, um único namorado antes do Paulo, e acabei engravidando. Fui abandonada grávida por esse homem. E eu já tinha passado por tudo aquilo e eu andei na luz com o meu marido. Ele intencionava, vamos dizer assim, né? Nós não éramos casados, ainda tínhamos acabado de nos conhecer no ambiente de trabalho. Porém, Paulo, com medo de ser rejeitado, e a gente pode ir para Gênesis 3, o que foi que Adão e Eva fez quando pecou? Se escondeu, né? Atrás da moita. Com medo de ser rejeitado, Paulo preferiu se esconder. Esconder o seu passado, esconder as suas questões. E, gente, só há uma maneira de nós sermos libertos. Se você tem alguma luta na sua vida sexual, a única maneira de você ser restaurado nessa área é vindo para a luz. 1 João 1, a partir do versículo 5, vai dizer que essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Deus é luz, nele não há treva alguma. E aí o versículo 7 vai dizer, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o versículo 9, famoso, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, homem, mulher, se você tem alguma luta nessa área, seja a questão da pornografia, masturbação, desejos obscenos, estranhos, procure seu pastor, sua pastora, seu discipulador, venha para a luz, para que você possa ser restaurado. Amém? E só depois de 8 anos de casados, é que o Paulo finalmente decidiu vir para a luz. Só que, infelizmente, o pecado sexual é como uma sanguessuga. Quando o homem vive para o seu prazer, para a sua autossatisfação, é como uma sanguessuga que está lá em Provérbios. Dá, né? E cada vez mais fundo ele foi no seu pecado, ao ponto de me trair várias vezes e ao ponto de quase abusar sexualmente da minha filha, quando ela tinha só 8 anos. E aí foi quando o Senhor disse, basta. E confrontou meu esposo e, para a glória de Deus, ele veio para a luz. Mas não foi fácil. Concordam que é muito difícil para um homem procurar sua esposa, confessar vários pecados dessa ordem? Eu queria matar ou morrer, mas eu não queria mais esse casamento. Só que quando Deus ele coloca a mão dele para restaurar, ele faz obra completa e ele é fiel para completar a boa obra que ele começa. Amém? Infelizmente, na maioria das vezes, a pessoa é descoberta no seu pecado. E acredite, em ambas as circunstâncias, é misericórdia de Deus. Mas é muito melhor quando você voluntariamente confessa do que quando você acaba sendo descoberto. O escândalo é ainda maior.
E o Paulo demorou 2 anos para confessar tudo. Até porque haviam muitas consequências. Ele gerou uma filha fora da nossa aliança. A menina já tinha 4 anos quando ele finalmente me contou. Era filha de uma amiga nossa em comum, casada. O marido dela estava criando a menina sem saber que ela era filha de alguém que ele achava que era amigo dele. Era uma grande confusão. Mas é justamente por isso que está escrito: honrado entre todos seja o matrimônio, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então nós tínhamos muitas coisas para resolver. E eu só estou ainda com meu esposo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração do homem, seja para se arrepender ou para perdoar. E para a glória de Deus, o Senhor colocou arrependimento no coração do meu marido, humildade, disposição a lutar por esse casamento. E eu posso dizer para vocês, foram 4 anos que ele disse: eu não quero o divórcio, eu quero você, eu quero meus filhos. Por favor, me deixa lutar pelo nosso casamento. E foi nessas circunstâncias que nós fomos parar na Jocum, Monte das Águias inicialmente, depois Almirante Tamandaré com o pastor Cote, em que nós passamos por SOS Sexualidade, escolas ministeriais da família, e naquilo que nós fomos consolados e restaurados, o Senhor nos capacitou a hoje consolarmos e restaurarmos, porque Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele também faz isso. Foi uma consolação que Ele nos consola. Ele nos capacita e nos autoriza a consolarmos. Ontem, infelizmente, nós tivemos uma notícia terrível. Um casal de amigos que nós conhecemos em 2015, nesse processo de restauração da gente, em que Deus já estava nos usando para a glória dEle, para ajudarmos outros casais, perdeu o seu filho, de 20 e poucos anos, formado em psicologia, e que infelizmente tirou a própria vida. Eu fui dormir tão perturbada, inquieta, porque há 1 ano e meio a minha Raíssa também faleceu. Ela estava terminando o direito, já era empresária, uma menina brilhante. E aprove ao Senhor recolhê-la. Eu não entendo. Não é fácil estar aqui, contar para vocês todas essas tempestades pelas quais nós passamos. Mas o que eu posso dizer para vocês é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, nessa geração perversa. E há no nosso Deus solução para toda e qualquer situação. Seja um casamento ferido pelo pecado sexual ou por outra situação. Seja o luto de um filho. Sabe por quê? Porque nada nos separará do amor de Deus, nem morte, nem vida. E uma das palavras que o Senhor me deu no dia do velório da minha filha, em junho de 2021, 1 Coríntios 15, 57,
e 58. Logo depois que o apóstolo Paulo fala: onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas os versículos 57 e 58 dizem: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele estava dizendo: prossigam. E eu vou encontrar de novo a minha Raíssa. E eu falei para aquela mãe ontem: você vai encontrar de novo seu filho. E não vai demorar muito. A gente percebe que nós estamos no final dos tempos. A gente percebe que em breve o noivo voltará. E é exatamente por isso que nós hoje chamamos a igreja do Senhor. Nós somos missionários e trabalhamos com cura e restauração da igreja, principalmente ferida em pecados dessa ordem, sexuais. Porque a noiva precisa estar pronta para a chegada do noivo. Aproveitem essa conferência de família. Olhem mais para os filhos de vocês. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, ferirei a terra com maldição. Malaquias 4:6. Eu refletia sobre isso esta manhã. Eu disse: pai, a Raíssa, tua filha, o Maurício, teu filho, por que o Senhor os recolheu tão cedo? O que aconteceu? Onde nós falhamos? A sensação de fracasso era tão grande dentro de mim. Eu ainda vivo um luto difícil. Ainda não é fácil. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração esta manhã? E eu senti quando Paulo disse: eu quero que você vá comigo e eu vou te dar alguns minutos no final. Ele me lembrou de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. E a gente sabe que aquele pai representa o Senhor. Ou seja, um pai perfeito. Na verdade, um pai perfeito. E ainda assim, aqueles dois filhos, os dois, um se perdeu e foi embora, e para a glória de Deus voltou, mas um estava perdido dentro de casa. O outro estava perdido, apesar da perfeição do pai deles. E a gente vê ali em Gênesis, Adão e Eva falavam face a face com Deus, foram discipulados pelo próprio Deus. E ainda assim, pecaram, falharam. O casamento deles foi consolidado, foi feito pelo próprio Deus. E ainda assim, Adão foi omisso, Eva sozinha ali acabou conduzindo seu marido a pecar também. Então, se houve salvação para Adão e Eva, há salvação para a gente também, que vive no meio de uma geração tão corrupta. Para encerrar, eu tenho um pouco mais de um minuto, mas em 2016, eu passei por uma cirurgia. Fui operada de urgência. Quase morri. Fui operada num domingo à noite. E quando eu acordei na segunda-feira, havia uma sutura no meu abdômen. Foi aberto de cima do meu umbigo até a pelve. E eu tinha acabado de passar por toda essa luta, essa tempestade no meu casamento. Estava ali no finalzinho do nosso processo de restauração. E ainda com muitos questionamentos. E eu disse: Senhor, depois de tudo que eu passei,
abuso na minha infância, abandonada grávida. Casei com um marido que fez tudo o que fez comigo. O Senhor ainda permite que eu passe por isso, porque a nossa tendência é, quando acontecem coisas conosco, a gente apontar para Deus, porque o Senhor permitiu. No entanto, Deus me fez lembrar também de uma das ministrações do pastor Cote, a ferida do adultério, que ele fala de Oséias 6:1, eu feri, eu atarei a ferida. E o profeta Oséias fala de uma situação, né, em que Deus fala para o profeta casar com uma esposa escolher uma esposa do meio das suas prostituições, casar com uma prostituta. Ilustrando como Deus se sentia em relação à nação de Israel naquele tempo, uma nação adúltera, idólatra. E Deus restaura Israel. No final, ali, a promessa da restauração de Israel. E a gente sabe que haverá restauração completa quando o noivo vier buscar a sua noiva. Não é verdade? E aí o Senhor me disse, eu vou curar, eu vou atar essa ferida, assim como o médico que fez essa ferida em você vai tratar essa ferida. Mas Ele me fez uma pergunta. Ele fez essa ferida para te curar ou para te destruir? Eu disse, Senhor, foi para me curar, é uma ferida cirúrgica. Eu tive um cisto roto, o meu ovário estourou dentro de mim, foi preciso o médico lavar os meus órgãos, tirar o ovário, tirar a trompa e fechar tudo de novo. E aí o Senhor simplesmente me disse, assim como esse médico purificou o seu abdômen e tirou aquilo que ia te fazer morrer, eu fiz no seu casamento. Havia uma mácula escondida, mas que estava destruindo o meu casamento, eu nem sabia. E quando Paulo confessa, a confissão foi essa ferida cirúrgica, doeu, dói, exigiu um tempo de convalescência, de recuperação, sim. Mas se não tivesse havido a confissão, não teria como purificar esse leito conjugal já maculado, já impuro. Honrado entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus estava me dizendo, eu purifiquei o seu leito conjugal. Mas Ele também estava dizendo, eu vou cicatrizar a ferida. Um ano depois, nós tivemos a oportunidade de ir pela primeira vez nos Estados Unidos e conhecer o Pure Life Ministries, o Steve Gallagher e a Cat Gallagher, que realmente o ministério deles não está em outra nação, exceto no Brasil. E não foi por falta de convite, mas eles nunca sentiram direção de Deus de ir para outra nação. Na conferência deles vêm líderes de todo o mundo, fazem convite para eles irem, levar o ministério para lá. Mas o Steve nunca sentiu do Senhor, direção de Deus, de ir para qualquer outro lugar, senão para o Brasil. E para a glória de Deus, estamos há 2 anos aqui no Brasil. E assim, a caminho, nós fomos em missão pela Jocum. E quando terminou o nosso período de missão de 2 meses com a equipe da Jocum, nós nos programamos para ficarmos mais 1 mês, para conhecermos o Pure Life Ministries, porque Deus colocava no nosso coração de trazermos para o Brasil. Deus ainda não tinha colocado no coração do Steve. Mas o fato é que exatamente no dia do nosso 13º ano de aniversário de casamento, nós estávamos na Carolina do Norte. Deus me levou para um lugar que a gente tinha visto num filme, para comemorar aquela data. Fazia 1 ano também da cirurgia. Na verdade, ia fazer no dia 17 de abril. E naquela praia, é uma península, gelado, frio, mas era uma praia. O Paulo pediu ao Senhor para ele achar uma pérola na praia, para me dar de aniversário de casamento, de presente de aniversário. E ele não me disse nada. E eu queria bater foto, eu estava feliz de estar ali.
E ele olhava para o chão e catava concha. E foi quando eu reclamei, ele falou, deixa eu te contar, na verdade, eu estou procurando uma pérola. Porque eu pedi ao Senhor para achar e te dar de presente, aniversário de casamento. E eu falei, amor, você não vai achar uma pérola na praia, pérolas são achadas em altas profundidades. E eu ri da cara dele. Quando o anjo disse para Sara que dali a 1 ano ele iria voltar e ela estaria amamentando um filho, mesmo aos 90 anos, ela riu. Eu achei a pérola. E incrédula, achando que era uma bolinha de gude pequenininha ali, eu disse, será que é uma pérola mesmo? Achei um monte de entulhos no mar, brinquei até com ele, olha ali tua pérola. Ele, onde? Aí eu peguei. E, gente, a primeira informação que o Google me deu sobre pérolas, a pérola é uma ferida cicatrizada. Deus estava dizendo, eu atei a sua ferida conforme eu prometi. A nossa pérola é perfeitamente redonda e bem branquinha. Deus estava dizendo, eu faço obra perfeita, eu fiz obra perfeita em vocês. Eu purifiquei o leito conjugal de vocês. Eu estabeleci a paz no casamento de vocês. E eu, quando cheguei no Brasil, levei num laboratório de biologia marinha. E a doutora Helena Cascon, né, eu queria saber se era uma pérola mesmo. Eu disse, sim, é uma pérola. É uma pérola. O animal que produziu a sua pérola se chama Eustrombus gigas, e o nome popular é concha rainha. O que nós somos diante de Deus? Reis e sacerdotes. Você é rei, você é rainha e sacerdotisa do Senhor. Eu não sei o que você pode ter passado na sua família de origem, ou o que você pode estar passando na sua família atual, mas o Senhor quer curar o seu coração. Amém. Durante esse tempo, permita-se ser curado, ser restaurado. Porque Ele vai curar a sua ferida. E Ele vai te dar uma linda pérola, um testemunho para contar. É muito interessante que Mateus 13:45 vai dizer que o reino de Deus é como um colecionador de pérolas que encontra uma pérola de grande valor. Vai lá, vende tudo o que ele tem para adquirir aquela pérola. Não importa o que o Senhor te peça nesse tempo para que você possa ser curado e restaurado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Amém. Tem um detalhe que... Você vai lembrar do último? O último detalhe, né? A nossa pérola foi medida, nós estávamos fazendo 13 anos de casados. E ela tem exatos 13 milímetros de diâmetro. Olha que Deus maravilhoso é esse nosso. Amém, queridos? Mas uma última coisa, só lembrando da parábola do filho pródigo, de novo. Por mais que sejamos pais imperfeitos, ainda que fôssemos perfeitos como perfeito é o nosso Pai eterno, nós como filhos erramos, não é verdade? Então, lembre-se, você filho que tem lutado para perdoar o seu pai, lembre-se, eles também são filhos e também são imperfeitos e também precisam de misericórdia e graça. E você, pai, ame seu filho. Procure ser um pai, conforme o Senhor diz na sua palavra, equilibrando afeto e limites, sempre.
Amém? Nossos filhos têm estado vulneráveis porque estão tentando tirar eles de nós. Passe tempo com seu filho. Passe tempo com seu filho. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Nós queremos orar por vocês. Amém. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque apesar do dia tão difícil que foi ontem, Pai, Tu sabes como estava o meu coração o dia todo. O Senhor me ajudou a chegar nesse lugar. E eu sei, Senhor, que muitos dos que estão aqui também, Pai, têm feridas abertas e anseiam pela cura. E eu sei que o Senhor, que é o Senhor da vida, o único que pode curar a nossa alma, o nosso coração ferido, está aqui. E o Senhor quer nos curar. Eu oro por corações dispostos a se permitirem ser curados, restaurados. Jesus, quando uma pessoa procura um médico e o diagnóstico implica que seja feita uma cirurgia, a gente sabe que não é fácil passar por um processo cirúrgico. Mas a gente permite que o médico abra uma ferida em nós para poder curar uma outra situação. E o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor é confiável, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos fez, cada partezinha nossa, nosso corpo, nossas emoções, nossa mente, nosso coração. Vale a pena entregarmos, confiarmos, o Senhor é confiável. E deixar o Senhor fazer a cirurgia que for necessária. Nós queremos cura e eu profetizo cura neste lugar durante toda essa conferência, Pai. Eu profetizo, Pai, que cada um aqui saia deste lugar com a sua identidade de filho amado do Senhor. Restaurada, totalmente restaurada, firmada no Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por casamentos restaurados, eu oro por relacionamentos entre pais e filhos restaurados, em nome de Jesus. Eu oro por um novo tempo nessas famílias aqui representadas, um tempo de renovo, de restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está em cada um de nós, Pai. Os teus filhos, aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor de maneira irresistível se revelou e atraiu com um amor tão profundo. Obrigado, Pai, porque hoje é só o primeiro dia e nós entendemos claramente, Pai, que a sua vontade nesse tempo é curar, é restaurar, é reafirmar e derramar abundantemente da tua graça e do teu poder neste lugar. Obrigado, Pai. Obrigado por ter escolhido essa igreja, esse lugar e esse povo para o Senhor. Então derrame, Senhor. Derrame de forma abundante sobre cada um, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e da tua compaixão. E daquilo que foi semeado esta noite, Pai, nós sabemos que é o teu Espírito Santo que vai fazer crescer. Pai, a nossa oração é que mentiras tenham sido dissipadas e que a tua verdade absoluta, Pai, esteja estabelecida em cada coração. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor começou essa noite. E eu tenho certeza e convicção de que o Senhor vai concluir ao final dessa conferência. Abençoado, Pai, é este povo. Obrigado, Pai, por esse tempo. Para a tua honra e glória e louvor é que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus.